Ok, então vimos como construir array, que nem vamos fazer diferente agora. Pessoal, se vocês quiserem comentar, eu estarei apagando aí para, né, pra não precisar ficar aqui. Vocês podem comentar, faz do jeito de vocês, ok? Eu vou apagar esse array, vou descomentar esse array aqui de cima. Vou apagar esse eco. Ó. Então deixei um array aqui em cima, que eu já tinha criado na aula passada. E, e esse array aqui, ok, não tem índice, que é o mais que nós vamos mais usar, que eu falei para vocês. Então, array sem índice, ok? Então vamos dizer assim, vamos dizer que esse array tivesse vindo de um banco, ou tivesse vindo, sei lá, de alguma outra coisa, que você não sabe a quantidade. Por exemplo, eu posso contar o número de arquivos e linhas, contar o número de linhas de um arquivo, por exemplo. Tá? Vocês conseguem contar através do array, contar, né, dividir, contar o número de linhas e colocar dentro de um array para manipular, ou se tivesse vindo do banco, né, de dados, né, que nós vamos ver lá com PHP avançado, e assim por diante. Então, se eu vou dizer que eu não sei, aqui eu sei, né? Se eu vim aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, pronto, eu sei a quantidade, ok? Mas a maioria das vezes você não vai saber a quantidade do array, ok? Porque está vindo um arquivo e esse arquivo é mudado a todo momento. Então, para me contar um array, então eu vou colocar uma variável chamada contador, okay, que vai servir para contar o array. Para me contar um array, como é que eu faço? Eu uso a palavra count, ok? E aqui eu passo a variável dentro do parênteses. Então, vou passar aqui curso, que é minha variável do tipo array. E aqui ele vai me retornar a quantidade de elementos de um array. Quantos elementos eu tenho no array? 5. Então, ele vai me retornar um numeral 5. Então, vou dar um echo, cifrão contador, echo, cifrão contador. Se eu vim aqui exibir na tela, o 5 ali. Ó. Então, ele me retornou o número 5, que é a quantidade de elementos que eu tenho dentro desse array. Ok? Para que eu preciso isso? Por exemplo, se eu quiser exibir todos os elementos de um array, como é que eu vou fazer isso? Posso colocar dentro de um for, então vou fazer um for aqui. Vou criar uma variável i, né, que nós já vimos como criar for, né, nosso loop for. Começando em zero, por que o i vai começar em zero? Porque o array começa em zero. Ponto e vírgula, até cifrão i ser menor que cifrão contador. Por que o cifrão i tem que ser menor e não menor ou igual? Porque o meu array começa em zero. Então é 0, 1, 2, 3, 4. Eu não tenho 5. E o que ele me retorna? 5, numeral 5. Então até menor do que contador, até 4. Daí dá bem certinho. Cifrão i mais mais. Agora aqui eu dou um echo, cifrão, a variável que é do tipo array, ok? E como é que eu faço para exibir? Coloco o índice, então 1 ou 2 ou 0 e assim por diante. Quem que tem o índice e quem que é autoincrementado? O cifrão i. Coloco um eco br só para quebrar a linha. Aqui é um eco br e um ponto e vírgula. Pronto, vou exibir todos os elementos do meu array aqui. Salvar e atualizar. Pronto, aí, ó, PHP, sem HTML, design, CSS e assim por diante. Beleza, pessoal? Então fica fácil aqui, né? Quando eu tenho um array, fazer um loop nesse array que ele fala exibindo todos. Por que eu tenho que contar? Porque se eu conto, se eu acrescentar mais alguma coisa aqui, ó, pronto, ele já vai me exibir. Porque eu estou contando o elemento do array. Ok? Então se eu exibir aqui, por exemplo, less, só vai atualizar, pronto. Olha, já apareceu less. Ok? Então quando você faz esse tipo de contagem, ok? Ele já atribuiu mais um elemento, diminuiu mais um elemento, ele já vai exibindo, diminuindo e assim por diante. Então é muito bom, muito legal você fazer isso. Claro que nós temos um manipulador de array, né? Caso alguém saiba já PHP, está perguntando, mas por que eu não uso o for each, né, do PHP que nós vamos ver ainda o for each, ok? Que é um manipulador de array, onde eu não preciso fazer uma contagem antes, ok? Fica bem mais simples. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Então, aí, ó. Então,
Ok? Tudo certinho. Ah, tá. Mas vamos dizer assim que eu quisesse aqui, ó. Só vai aqui. Tá, o PHP 100. Vou trocar esse 100 aqui por uma string só para ficar aqui tudo string, ok, pessoal? Mas pode ser que eu vou deixar design tudo maiúsculo também. E aqui eu vou apanhar, por exemplo, flash. Opa, flash. Tá aí, ok. Só vai atualizar aqui, ó. Então, PHP, Flash, HTML, Design, CSS, LESS. Vamos dizer que eu quisesse, os elementos estão assim, tudo jogado. Vamos dizer que eu quisesse ordenar os elementos de um array. Ok? Então, como é que eu ordeno os meus elementos de um meu array? Eu uso, antes aqui, ó, de eu exibir ele na tela, né? Porque ele está sendo aqui, adianta você colocar aqui embaixo, tá ok? Por que não adianta eu colocar aqui embaixo o comando de ordenação? Porque eu estou exibindo meu array aqui, ó. Então ele vai exibir normal, chegou aqui embaixo, você ordenou, então não adianta nada. Então tem que ordenar antes de exibir, beleza? Então vamos usar aqui o sort do PHP. Então o sort vai ordenar o meu array em ordem crescente. Então eu coloco a variável que é do tipo array e pronto, está ordenado, tá? Só que presta atenção aqui, pessoal. Quando eu ordeno o array com sort, por exemplo, ele vai ordenar aqui, ó. Vai começar pelo D, né? Pelo C, desculpa, pelo D e assim por diante, ok? Então, assim, nós só vai testar. Aí, ó. Pelo C, pelo D, F, tá? Então ele ordenou, ó. Deixa eu tirar aqui o rsort, o sort. Só vai testar, ó. Então ele está nessa ordem. PHP, a ordem de elementos aqui, ó. Tá? Então a ordem do índice dele. Se eu quiser ordenar ele por ordem crescente, ou seja, por ordem alfabética, nesse caso, porque são strings, né? Aí, ó. Ordenei, ó. CSS, Design, Flash, HTML, LESS e PHP. Ok? Só que quando eu faço isso com o sort, eu troco também os seus índices. Ok? Então vamos dizer, ó, o primeiro índice que apareceu era o LESS. O LESS, qual índice que era o LESS? Era 1, 2, 3, 4, 5. É 0, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4. Então o LESS, ele tinha um índice 4 nesse array. Quando eu dei um rsort, o índice dele passou a ser A1, porque ele está no primeiro elemento lá em cima. Então o índice dele agora é 1, ok? Como eu sei disso? Vou fazer aqui um comando aqui antes, só para vocês verem, que é o... vou explicar esse comando aqui, já vou explicar agora esse comando. Vou explicar mais para frente esse comando aqui, porque é o seguinte, esse comando aqui é para mim exibir tudo que eu tenho numa variável. Existe o print, o underline r, e existe o var, o underline temp, ok? São dois comandos muito legais aí de nós exibir propriedades de uma variável. Por exemplo, eu posso imprimir se uma variável é do tipo string, ou é do tipo inteiro, se é do tipo float, do tipo array, então o que está sendo armazenado nela. Então eu posso imprimir, por exemplo, o que está armazenado nela, né? Se é uma string, se é um valor, quantidade de caracteres que tem essa string, ou esse valor e assim por diante. Tem infinitas coisas aqui também. Ok? Então você pode imprimir várias coisas nesse elemento. Mas antes de mostrar o vardub e o printr, quero mostrar um outro elemento aqui. Ó. Então o sort é para sortear em ordem crescente. E em ordem decrescente, eu uso o rsort. Então aqui, ó, vou fazer aqui mesmo, aqui, ó. Então eu vou comentar esse cara aqui para deixar aí para vocês. Você não precisa ficar, vocês ficam com os dois aí, né? Rsort. É a variável cifrão curso. Ok? Então, rsort cifrão curso. Então aqui vai mudar, é a ordem decrescente, não crescente. Então vai começar PHP, LESS, HTML, ok? Então só vai testar. Aí, ó, PHP, LESS, HTML, Flash, Design, CSS. Eu mudei a ordem dos elementos, ok? Aí tem como sortear os elementos, pegar tudo aleatório? Tem, né? Já vamos ver, ok? Então vamos ficar por aqui, por enquanto. E na próxima aula nós vamos ver os elementos, vamos continuar ainda com o nosso sorteamento, como manter índices dos elementos ordenados, né? Como ver o print, R, bastante elementos ainda.